O voto do ministro Luiz Fux sobre os crimes do 8 de janeiro. Análise de Luizinho Carioca. Olá, amigos do canal Luizinho Carioca. Hoje vamos falar sobre um tema jurídico muito importante: o voto do ministro Luiz Fux no julgamento dos crimes relacionados ao 8 de janeiro. Vou trazer para vocês, em linguagem simples, os pontos principais da decisão até agora. 1. Organização criminosa. O ministro considerou improcedente a acusação. Disse que não houve prova de uma estrutura estável e permanente, como exige a lei. Afastou também a versão de organização criminosa armada, já que não ficou comprovado o uso efetivo de armas de fogo. 2. Questões preliminares. Fux aceitou praticamente todas as nulidades levantadas pela defesa. Argumentou que houve um tsunami de dados, bilhões de páginas, 70 terabytes de provas, sem tempo hábil para análise. Reconheceu o cerceamento de defesa e a incompetência do STF, já que muitos réus não tinham mais foro privilegiado. 3. Dano e deterioração de patrimônio. Ele entendeu que o crime de dano qualificado deve ser absorvido pela deterioração de patrimônio tombado, prevista na lei ambiental. Só pode ser punido se houver intenção clara de destruir, e destacou que apenas quem praticou diretamente os atos de vandalismo responde por eles. 4. Postura do ministro. Fux lembrou que o devido processo legal vale para todos, independentemente de ideologia, e que o julgador deve se manter distante de pressões políticas ou sociais. Opinião Luizinho Carioca. Na minha visão, o voto do ministro Luiz Fux mostra firmeza em defender o direito de defesa e o devido processo legal. Ao mesmo tempo, ele reconhece que crimes aconteceram, mas exige que cada acusado seja responsabilizado de forma individual e justa. Esse é um recado importante. Justiça não pode ser feita com pressa ou por pressão, mas sim com base em provas e na lei. E você, o que acha dessa posição? Deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Posto ser a competência com exercício sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do poder legislativo e do poder executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 das leis brasileiras. Constituição que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Como ensina o professor Daniel Levinson, a legitimidade da jurisdição repousa na capacidade de seus juízes produzirem decisões qualitativamente distintas daquelas emanadas pelos demais poderes. Os pressupostos da independência da harmonia entre os poderes consiste precisamente no fato de cada um deles desenvolveu, ao longo do tempo, distintas capacidades institucionais. Com a mesma cautela e responsabilidade que orientam a jurisdição constitucional, deve também o Poder Judiciário exercer sua atuação de igual maneira na esfera criminal. Nos casos de prerrogativa de foro, sofreu inúmeras modificações. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa paralisação dessa interpretação constitucional personalista. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persona por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser inteira a criação de um tribunal de exceção, que o Constituinte buscou impedir, não apenas
pela criação de um novo tribunal, mas exatamente para que uma ação que a forciore a ação penal fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele que é previsto nas leis. Ou seja, o órgão constitucional é absolutamente diverso do órgão constitucional ordinário, especialmente quando essa modificação da competência for resultado de uma interpretação após o crime. E o que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Trato, procurador, como Vossa Excelência é um doutrinador de escola, as lições de Piccioli, Carlos Wagner e outros autores da sua preferência, e destaca, identifica-se assim que a competência absoluta ela não pode ser derrogada sob pena de infringir a garantia do juiz natural. E a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, ela assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas. E ainda é reforço dessa Constituição a independência dos magistrados que não ficam sujeitos a ameaças de afastamento do caso, na hipótese de não seguir eventualmente a determinação de uma maioria ou de seus superiores. Com esta breve contextualização que avulta densa correlação entre a relevância do caso da República e a previsão do foro por prerrogativa, eu passo ainda a analisar essas modificações, e aí, senhor presidente, egrégia turma, eu venho desde 1964 com a edição da súmula 394, que estabeleceu essa competência, depois a modificação só quando a instrução já terminou, enfim, trato aqui todas as hipóteses de competência e da modificação de competência. E cito a P568, da Luiz Barroso, onde ele destacou a incompetência, que era racione persone, a competência funcional, que está em jogo, não se prorroga, porque não é relativa, é absoluta e funcional. Não podemos ir ao mérito para depois voltar à preliminar. E aqui eu destaco, senhor presidente, depois de analisar essas questões, que o Supremo Tribunal Federal já anulou o processo por inteiro por incompetência relativa, máximo quando se trata de incompetência absoluta e derrogável pela vontade das partes. E aqui, então, cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia, a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937, é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e o outro presidente foi julgado em segunda instância. Sabe o cargo? Antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria